Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sua Novela Resumida. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês o resumo do capítulo 104 da novela Terra e Paixão. Capítulo este que vai ao ar nesta terça-feira, dia 5 de setembro. E neste capítulo, Antônio pede a Luigi que informe Irene sobre o estado de Pietra, possivelmente revelando sua preocupação e conexão com a situação. Aline não reage bem quando Jonatas tenta criar atrito entre ela e Caio, possivelmente mostrando tensões em seu relacionamento. Odilon faz sucesso no desfile de graça ao se apresentar como cantor, atraindo interesse de um empresário ligado a James Broom, possivelmente criando oportunidades profissionais. Pressionado por Caio e Luigi, Hélio acaba revelando os traumas de infância de Pietra, possivelmente introduzindo elementos complexos emocionais e revelando toda a verdade que a própria Pietra até hoje não contou nem para o Caio e nem para o Luigi. Luigi instrui Hélio a se afastar de Pietra, com a tentativa de impedir que ele acabe afetando o seu relacionamento. Antônio questiona Pietra sobre a pessoa que a prejudicou quando criança, justamente em busca de saber as respostas e aprofundar nesse mistério de quem fez isso com ela no passado. E como a gente pode perceber, neste capítulo, o Antônio vai pedir para Luigi que informe Irene sobre o estado da Pietra. Possivelmente a Pietra não está nem um pouco bem e o Antônio então está preocupado com essa situação e pediu para que o Luigi informasse a Irene sobre o estado de saúde dela. A gente lembra que no capítulo anterior ela acabou sendo perseguida por um veículo. Tanto ela, tanto o Hélio que estava com ela neste carro, os dois estavam indo junto em uma estrada quando apareceu um carro suspeito que possivelmente estava perseguindo eles. E eles, claro, para despistar este veículo, tiveram que acelerar bastante, e algo pode ter acontecido com a Pietra nisso. Ela ficou muito nervosa e muito tensa, e agora, como a gente pode perceber, ela não está com a saúde muito boa, gerando desconfiança no Antônio e no Luigi, e também no Caio, que foram lá e simplesmente pressionaram o Hélio para saber o que estava acontecendo com a Pietra. Como a gente sabe, ela sempre foi meio fechada para falar os acontecimentos de sua vida, para falar o que aconteceu com ela no passado e até mesmo as coisas que ela enfrenta atualmente. E ultimamente ela conseguiu se abrir mais graças ao Hélio. Os dois estão tendo ali uma conexão muito boa e estão conseguindo sempre contar um ao outro o que está acontecendo na vida de cada um. E a Pietra, que sempre foi bem fechada no quesito sua vida pessoal, ela conseguiu se abrir mais com o Hélio, mais até do que com o Luigi, revelando assim um grande segredo de um acontecimento que acabou acontecendo com ela no passado e que é um dos motivos por ela tomar muitos remédios, por ela sempre estar tendo que tomar remédios tarja preta. Tudo isso veio de uma motivação de algo que aconteceu no passado da própria Pietra, e ela conseguiu falar isso pela primeira vez com o Hélio. Até hoje ela não tinha contado isso pra ninguém, nem com Caio, nem com Luigi, e muito menos com os seus pais, muito menos com o Antônio e com a Irene. Ela só conseguiu falar isso com o Hélio, porque ela sentiu confiança nele e no jeito que ele trata ela, e dessa maneira ela conseguiu se abrir com ele e revelar esse segredo do que aconteceu com ela no passado. E fazendo isso, o Hélio acabou descobrindo a verdade por trás do comportamento de Pietra e o motivo também pelo qual ela acaba tomando muitos remédios e fica sempre precisando de cada vez mais remédios tarja preta.
E claro que ao saber disso, ele acabou seguindo a vontade dela, pois ela pediu para ele não contar para ninguém, e ele isso fez. Simplesmente, até o momento, não contou para ninguém sobre esse segredo que a Pietra tinha compartilhado com ele, mostrando que a Pietra está confiando sim em uma boa pessoa e que o Hélio, na verdade, só tem boas intenções enquanto a própria Pietra. Mas a gente sabe muito bem que uma hora ou outra ele teria que contar a verdade sobre o passado dela, pois ele não iria conseguir segurar esse segredo por muito tempo, visto que em algum momento o Luigi iria perceber toda essa situação e iria questionar a própria Pietra sobre isso e também acabar questionando o próprio Hélio. E foi assim que aconteceu. O Hélio foi pressionado pelo Luigi e pelo Caio para contar a verdade sobre o que aconteceu com a Pietra. Eles estavam desconfiando do comportamento dela ultimamente, e como o Hélio estava sempre se encontrando com a Pietra ali no trabalho, os dois sempre estavam se encontrando, saindo, acabou que o Luigi, o atual marido da Pietra, foi lá questionar o Hélio com a ajuda do Caio. Foram questionar o Hélio sobre o que estava acontecendo com a Pietra, por que ela estava tendo aquelas atitudes e por que ela estava agindo estranhamente tão de repente assim. E acabou que, devido a essa grande pressão do Caio e do Luigi, Hélio não conseguiu segurar por muito tempo, mesmo que ele tenha prometido para a própria Pietra que iria segurar o seu segredo. Ele acabou não conseguindo fazer isso e acabou revelando para o Caio e para o Luigi as verdades obscuras sobre o que aconteceu no seu passado, deixando assim o Luigi e o Caio surpresos, pois até esse momento a Pietra nunca tinha comentado sobre isso, sobre esse assunto. Afinal, ela sempre foi muito fechada e muito ali na dela e não compartilhou com ninguém esses acontecimentos de seu passado. Mas agora que o Hélio contou para o Caio e para o Luigi e eles já avisaram ao Antônio, o Antônio então quer saber a todo custo quem prejudicou a Pietra no passado. E o Antônio questiona ela sobre a pessoa que prejudicou ela no passado quando ela era criança. Isto porque o Antônio tem total interesse em saber quem fez isso, e esta pessoa também é responsável pelo comportamento atual da Pietra, pelo jeito que ela se comporta atualmente. Luigi também instrui Hélio a se afastar de Pietra, e aqui a gente vê que o Luigi tem medo de que o relacionamento dos dois, entre ele e a Pietra, seja prejudicado, visto que a Pietra aparentemente está confiando muito mais no Hélio do que no próprio Luigi. E claro que ao ver isso, ele ficou preocupado, então ele não pensou duas vezes e instruiu o próprio Hélio a se afastar da Pietra, para que assim ele não possa prejudicar o relacionamento entre Luigi e Pietra. Dessa maneira, ele fica mais tranquilo, sabendo que a Pietra não está mais se encontrando com o Hélio. Mas a gente sabe que isso não vai durar muito tempo, e logo mais, tanto o Hélio quanto a Pietra vão estar se encontrando novamente, assim como o próprio Luigi se encontra com a Anneli. Mesmo que seja escondido, mesmo que seja sem os outros perceberem, a própria Pietra sabe e já desconfia que o Luigi não a ama mais. Por isso, ela se encontra com o Hélio, da mesma maneira que o Luigi se encontra com a Anneli, porque segundo ele mesmo, é ela que ele ama, ao contrário da Pietra. Mas o que você acha disso tudo? Comenta aqui, pois eu gostaria de saber sua opinião. E eu gostaria de saber de que cidade e de que estado do Brasil você acompanha a novela Terra e Paixão. E se você quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos após este, é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal. Então não perca mais tempo e inscreva-se aqui. Basta clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e vir inscrito aqui do canal. Lembrando que é de graça, você não paga nada e ainda assim você vai ter acesso aos próximos resumos todos em primeira mão. No mais, é isto. Obrigado por assistir e até o próximo resumo.